Então, estou gravando aqui a aula, começando a aula. Então, ó, vou compartilhar a tela para você me acompanhar. Então, vamos lá. Referente ao que vimos na última aula, revisamos um pouquinho sobre a parte de força, aonde ficou para casa um dever. Então, vamos resolver esse dever. Já joguei aqui no PowerPoint. E ele fala o seguinte: considere um bloquinho de madeira de massa de 10 kg, submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco é 0,6, calcule a força F necessária para colocar o bloco numa situação de iminência de movimento. Considere G como 10. Então vamos lá. Primeiro passo que a gente tem é desenhar o nosso bloquinho, a qual a gente vai ter ali 10 kg de massa. Então já tenho meu bloquinho de 10. Segundo passo é indicar todas as forças que atuam. Então, primeira força que eu sempre vou ter, a minha força peso. Segunda força que eu sempre vou ter, quer dizer, no caso não vou sempre ter, né? Mas geralmente eu tenho, que é a força que vai exercer esse meu movimento, que é a minha força F. Como ele está apoiado no chão, ele tem uma força normal, e aqui ele vai ter uma força FAT. Então vamos lá. Então minha força peso ela aponta para baixo. Minha força normal ela aponta para cima. Meu F pode apontar aqui para a direita, ele não fala, mas eu considero. Se ele está na iminência de movimento para a direita, significa que minha força de atrito é para a esquerda. Então agora que eu montei o meu sisteminha, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver quais são as forças que estão atuando em x e y. Então vamos lá. Sempre quando ele falar iminência de movimento, significa o quê? Que ele está parado. Ou seja, ele não se moveu. Logo, a aceleração é igual a zero. Então significa que ele não se move naquele eixo. Beleza. Então vamos lá. Quais são as forças que eu vou ter no meu eixo Y? Quando eu puxo meu bloquinho não se move no meu eixo Y. Logo, eu posso estimar que no meu eixo Y a soma das forças é zero. Então significa o quê? Que normal é para cima, peso é para baixo, a soma tem que dar zero. Então eu vou ter ali que normal é igual ao peso. E meu peso, ele nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Então eu posso calcular qual o valor dessa normal, que vai ser 10 vezes 10, ou seja, 100 newtons. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma conta, só que para o meu eixo Y, para o meu eixo X no caso. Quais são as forças que eu tenho no meu eixo X? Eu vou ter a minha força F que está atuando e a minha força de atrito que está atuando do lado contrário. Posso fazer massa vezes aceleração, né, como a gente sempre faz, só que aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho que minha aceleração é zero, porque ele está em iminência de movimento.
Então esse cara é zero. Ou seja, minha força de atrito ela vai ser igual à minha FAT. Desculpa, minha UF é igual à minha FAT. Quem é minha FAT? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Quem é normal? 100. Quem é o coeficiente de atrito? 0,6. Então esse cara vai dar 60 newtons. Dúvidas, Marina? Dúvidas? Alguma pergunta? Não consegui te escutar. Você falou alguma coisa? Eu não te escutei, Marina. Provavelmente seu microfone deve estar ruim. Então, vamos lá. Vamos lá então. Seguindo o conteúdo com a matéria, nós temos o seguinte. A gente vai começar a estudar no terceiro bimestre a parte aqui que ele diz sobre olho humano, sobre espectro eletromagnético e sobre ondas mecânicas. Então, o primeiro passo que a gente vai começar a estudar agora é exatamente essa parte sobre olho humano ou sobre ondas mecânicas. Que aí a gente muda um pouquinho para a ótica e a gente faz uma revisão. Então, o que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas nada mais é do que sistemas que se repetem. Ou seja, o interessante das ondas mecânicas é que as ondas elas não transportam matéria, mas transportam energia. Então, como exemplo aí de onda mecânica, nós temos aí, por exemplo, a luz pode ser considerada uma onda mecânica, ou seja, o som é considerado uma onda mecânica, né? Se a gente for pensar ali no som, ou seja, o que é algo que se repete? Pensa ali, uma hora a onda está por cima, outra hora a onda está por baixo. Uma hora ela está por cima, outra hora ela vai estar por baixo. Isso é uma onda mecânica. A onda de uma corda, por exemplo, ela também vai ser considerada uma onda mecânica. Né? Se a gente for pensar também, a própria onda do mar, né, quando a gente bota o dedo ali, ó, ela gera uma onda. Por quê? Porque ela vai fazer um sistema que se repete. Então a onda ela vai ter exatamente esse tipo de comportamento. Quando a gente lida com ondas, basicamente existem dois tipos de ondas. As ondas que são transversais e as ondas que são longitudinais. Ou seja, as ondas transversais são ondas em que o deslocamento da partícula é perpendicular ao deslocamento da onda. Em outras palavras, pensa, por exemplo, deixa eu ver, botar aqui, ó. Pensa, por exemplo, como se fosse um barquinho.
Eu não estou achando aqui. Aqui, ó. Pensa mais ou menos como se fosse um barquinho. Então, o que vai acontecer com o barquinho? Esse barquinho ele vai ficar sujeito à onda. Então, uma hora esse carinha vai subir, uma hora esse carinha vai descer. Só que se a gente for pensar na onda, a onda ela está se movendo para frente e para trás, ou melhor, só para frente, né? Então eu posso dizer que o deslocamento da partícula desse cara, ele é perpendicular à velocidade dessa onda. Ou seja, a onda, o carinha vai estar se movendo ou para baixo ou para cima. Então, quando esse cara se move ou para baixo ou para cima, ele está perpendicular à velocidade da onda. A onda está se movendo para a direita. Então, ele está perpendicular a esse cara. Então, como exemplo de ondas transversais, nós temos aí, por exemplo, a onda do mar. Nós temos aí a onda mecânica, por exemplo, né? A onda do mar é um exemplo de onda mecânica, né? Qualquer sistema em que seja perpendicular nesse caso. Então, uma outra coisa que a gente pode ter é a onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? São ondas em que o deslocamento da partícula é paralelo ao deslocamento da onda. Ou seja, ela se move exatamente paralela a esse sistema. Então, por exemplo, se eu for procurar aqui, ó, onda longitudinal, eu vou ter como exemplo a própria onda da mola, ou o próprio som ele funciona assim. Então, eu vou ter exatamente que a direção de vibração da onda, a partícula vai se movimentar na mesma direção da onda. Então, se a gente for reparar aqui na molinha, quando eu comprimo esse cara, ele vai se mover exatamente na minha direção x. Em compensação, minha onda também se desloca na direção x. Né? Então, esse tipo é um exemplo de onda longitudinal, que é o que a gente tem aqui, por exemplo. E aí, um cara bem interessante que apresenta esse tipo de movimento é exatamente o som. O som ele vai ter exatamente esse mesmo comportamento. Então, o som é o exemplo de onda longitudinal. Então, só para a gente poder fixar melhor nessa aula, existem algumas simulações no PhET. Vou fazer umas aqui para a gente ter uma noçãozinha. Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Então, esse aqui é um experimento onde a gente cria ondas na corda.
a onda na corda, no caso, ela vai ter um comportamento parecido com uma onda transversal. Ou seja, se eu fizer um pulso oscilatório, ó, deixa eu botar a extremidade solta. O que eu estou vendo aqui? Ó? Deixa eu diminuir essa frequência. Nem tanto. Repara que esses pontos verdes são pedaços dessa corda. Repara que enquanto a onda se movimenta no eixo X, para a direita, eu tenho que o pedaço da corda se movimenta para cima e para baixo. Então é isso que vai acontecer exatamente com a onda. Ó. Então eu tenho uma onda que nesse caso ela é uma onda transversal. Ou seja, o transversal dela é exatamente isso, a onda se movimenta numa direção, em compensação, o pedaço dela vai se movimentar em outra direção. Né? A ideia é mais ou menos essa. E aí a onda longitudinal, eu vou ter que essa propagação vai ser na mesma direção. Então é como se fosse uma mola que ela vai se comprimindo e gerando esse cara. E aí quando a gente fala da onda, né, como que a gente analisa uma onda? Ou seja, como que eu defino essa onda? Eu defino a onda com base em alguns parâmetros. Como a onda ela é sempre um cara que se repete, eu posso definir ela com relação à distância que ela vai demorar para se repetir, que é o que a gente chama de comprimento de onda. Eu posso definir ela com relação ao tempo que ela vai demorar para se repetir, que aí a gente vai chamar de frequência. E podemos definir com relação ao período. Aqui, ó. Eu vou jogar essa fotinha aqui, mas eu vou dar uma explicada nela. Então, o que está dizendo aqui a onda? A onda ela vai ser exatamente qualquer movimento que se repete. Então, vamos seguir só essas setinhas aqui de cima. Então, a onda, como ela vai ser um cara que se repete, ela pode ser definida como um comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância que a onda demora a se repetir. Por exemplo, aqui, ó, onde eu tenho minha figura, a distância entre dois picos, ou seja, o ponto mais alto da minha onda eu chamo ele de pico. O ponto mais baixo eu chamo ele de vale. Aqui eu vou chamar ele de meio. Então, basicamente, a distância que ele demora para poder se repetir vai ser o que eu vou chamar de comprimento de onda. O tempo que ele demora para se repetir, ou seja, quanto tempo demora para ele fazer esse mesmo movimento. Por exemplo, eu vou olhar aqui e vou deixar meu mouse aqui, ó. Então, quanto tempo vai demorar para esse pico de onda sair daqui e chegar de novo? Então, ó, 1, 2, 3. Então, 3 segundos mais ou menos é o período que ele vai demorar para repetir o movimento. Essa é a definição. O que é frequência? Frequência vai ser a quantidade de vezes que esse cara se repete em um segundo. Amplitude é o tamanho da onda. Se eu aumento a amplitude, significa o quê? Que esse cara vai jogar a onda mais alta. Ó, repara que agora ó, o tamanho da onda aumentou. Ó. E isso é uma amplitude. Ó. Vou diminuir a amplitude. Olha como que ela mudou. Mas repara que o comprimento de onda, tudo vai permanecer igual. Tudo bem? Os outros caras aqui, amortecimento e tensão, estão relacionados à corda. Mas, vamos lá. Aqui, ó. Uma foto boa para a gente poder definir o comprimento de onda.
Então o comprimento de onda vai ser exatamente isso aqui, aonde eu tenho, ó, comprimento de onda, o tamanho que ele demora para se repetir, eu tenho a minha depressão ou vale, e eu tenho o meu pico ou cristo, que dá no mesmo. Então, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa relacionada à frequência. Algum desenhozinho bonitinho. Esse aqui serve. Vou deixar para outro slide. Então nesse outro aqui a gente tem, ó, um cara que ele tem alta frequência e baixa frequência. O que é uma alta frequência? Significa que ele vai se repetir muitas vezes ao longo do tempo. Baixa frequência significa que ele demora a se repetir. Ou seja, frequência. Com que frequência você assiste essa aula de física? Com quantas vezes no mês você vai assistir essa aula? Então a frequência está relacionada à quantidade de vezes que você vai desempenhar aquele movimento, né? Então, só voltando aqui, nós vamos ter que o comprimento de onda. Opa! Eu acho que esse cara é uma letra grega. É. Agora é achar aqui, ó, lambda. Então, o comprimento de onda nada mais é do que a distância entre dois pontos iguais de uma onda. Ou seja, pode ser dois vales, dois picos, dois pontos no meio, vai ser essa distância. E aí acontece o que? Na onda eu vou ter um cara que é chamado de T. O T nada mais é do que o período. O que é o período? Da mesma forma que o comprimento de onda é uma distância que ele demora a se repetir, o período é um tempo que ele demora a se repetir. Então vai ser o quê? O tempo que ele vai demorar para poder passar por um mesmo ponto. Isso que eu vou chamar de período. E aí, né, eu vou ter um cara que vai ser chamado de frequência. E o que é a frequência? Exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. A frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que a onda vai se repetir em um segundo. Ou seja, a quantidade de vezes que essa onda se repete em um segundo, a gente dá o nome de frequência. Então, uma alta frequência significa o quê? Que ele se repete muito em um segundo. Por isso que a gente vai ver vários desses movimentos. Uma baixa frequência significa o quê? Que ele vai demorar a se repetir. Então ele vai ter poucos movimentos em um mesmo segundo. Então, eu posso dizer que se meu comprimento, meu lambda, ele apresenta uma unidade de medida dada em metros, e o meu período, por ser um tempo, ele vai ser dado em segundos,
eu posso dizer que a minha frequência ela vai ser dada em unidade de medida Hz, que é chamada de Hertz. E além disso, ainda posso dizer que a frequência ela vai ser 1 dividido pelo período. Vamos ver se vocês acompanham isso aqui, ó. Se eu digo, por exemplo, que a minha frequência é de 2 Hz, o que significa 2 Hz? Significa que ele dá 2 voltas em 1 segundo. Isso é 2 Hz. Ou seja, ele vai repetir o movimento dele 2 vezes a cada segundo. Então, quanto tempo vai demorar para ele fazer um único movimento? Se 1 segundo tem 60 segundos, se um segundo, né, tem aí 60 milissegundos, 100 milissegundos, né? Então eu vou ter o quê? Se ele faz 2 movimentos desse, então na verdade vai ser metade disso, ou seja, meio segundo, né? Então ele vai demorar metade de tempo. Mais ou menos essa é a ideia que eu tenho. E aí eu vou chegar à seguinte relação. Assim como a gente viu na mecânica a equação que velocidade, distância sobre tempo, né? Vimos lá na mecânica que velocidade é distância ΔS sobre ΔT. Como nós vimos isso, quem vai ser a nossa distância? Vai ser o quanto a onda andou. Então, é o nosso comprimento de onda. Então, para a gente, nossa velocidade aqui vai ser o lambda. E ΔT vai ser o nosso período. Ou, se quiser, a gente pode dividir, né? Afinal, frequência é o inverso do período. Então, eu posso dizer que esse cara, ele vai ser quem? Ele vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. Então, aqui a gente vai ter exatamente essa relação sobre comprimento de onda e frequência. E aí, o que significa esses caras? Tanto o comprimento de onda quanto a frequência, eles se multiplicam. Então, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, enquanto um está aumentando, o outro está diminuindo. Né? Essa parte é importante para saber. E aí, como que ficaria, por exemplo, a gente poder resolver um exercício? Né? Vamos tentar resolver algum exercício? Tentar resolver um exercício bem simples. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão número 2 aqui. O que está dizendo aqui a questão número 2? Diante de uma grande parede vertigal, um garoto bate palmas e recebe o eco o eco 1 segundo depois. Se a velocidade do som é de 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância d. Então vamos imaginar,
O garoto, ele está aqui, ó. Tentar desenhar o rapaz aqui, ó. Então imagina que esse aqui é meu garoto. E aí ele tem uma parede que vai estar aqui do lado. Como ele fala que ele recebe o som, o eco, 1 segundo depois de falar, então significa o quê? Que demorou-se 1 segundo para o som ir, né? O som ele vai bater no material. O que é o eco? O eco é o fato de você escutar a sua própria voz. Então, para você poder escutar a sua própria voz, o som ele tem que ser refletido. Ou seja, ele tem que bater em alguma coisa e voltar. Então, para ele poder escutar, significa que o som foi e o som voltou. Então, como as distâncias são iguais e ele leva 1 segundo, então eu tenho que 1 segundo é exatamente o tempo para ir e para voltar, né? Ou seja, o que eu posso tirar de conclusão desse cara? Posso tirar, por exemplo, que se ele leva 1 segundo para ir, 1 segundo para voltar, então ele vai levar 0,5 segundos para ir e 0,5 segundos para voltar. Certo? Então, vamos lá. Eu já sei que o meu período é exatamente 0,5. Eu sei que a minha velocidade é 340. Então, vou botar aqui no cantinho. Então, como que é a fórmula que a gente acabou de ver? Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Tem como fazer sem utilizar ela? Claro que tem. Só que a gente vai utilizar ela para poder treinar. Quem é a minha frequência? A minha frequência ela é o inverso do período. Ou seja, eu vou pegar o meu período e vou inverter ele. Então, vamos calcular ele aqui. Se eu estou dizendo que o meu período é exatamente 0,5, então eu vou ter 1 dividido por 0,5. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 2 dividido por 1. Então eu posso dizer que minha frequência é 2 Hz. Ou seja, ele faz 2 vezes esse evento. Então ele repete esse evento a cada segundo 2 vezes. Então agora que eu já tenho a minha velocidade e eu tenho a minha frequência, eu posso achar meu comprimento de onda. O que é meu comprimento de onda? Minha distância que a onda vai levar para poder se repetir. Então, eu vou ter aqui, está multiplicando, passou dividindo. Então, eu vou ter exatamente que meu comprimento de onda é 170. Então, significa o quê? Que ele vai ter uma distância de 170 metros da parede. Ou seja, a resposta é a letra D. Alguma dúvida? Dúvida, Marina? Dúvida, gente? Júlio, boa noite. Dúvidas? Conseguindo entender? Tá dando para escutar direitinho? Beleza. Sem dúvidas, certo? Fala, Júlio, você está conseguindo escutar ou não está escutando?
Então, continuando aqui, a gente vai ter exatamente essa consequência. Beleza. Então, basicamente, o que a gente vai ter mais da onda, que é importante a gente saber? A amplitude. Ou seja, o que é a amplitude da onda? A amplitude da onda vai ser exatamente o tamanho da onda. Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, quando o cara tem um instrumento, né? Imagina que eu tenho a minha onda e eu estou escutando meu ruído. Se eu quero aumentar o volume dessa onda, o que eu preciso aumentar? Eu preciso aumentar a amplitude dela. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a amplitude, ou seja, quando o cara, por exemplo, lá da banda, ele não está escutando legal, ou ele quer que o som fique melhor. O que ele pode fazer? Ele pode utilizar um amplificador. Então, o amplificador ele tem a função de aumentar a onda. É exatamente essa a ideia do amplificador. Então, a amplitude ela nada mais é do que esse tamanho dessa onda, ou seja, ele vai levar em consideração o ponto médio ao ponto mais alto. Maior vai ser essa amplitude dessa onda. Basicamente, a gente vai ter essa ideia. Tudo bem? Então, vamos ver aqui com relação a mais um exercício. Vamos fazer essa questão número 3, que aí eu deixo as outras questões ali para vocês fazerem. Fica como atividade para casa. Então ele fala o seguinte aqui, ó. A respeito da classificação de onda, marque a alternativa incorreta. A onda classifica-se por longitudinais, possuem vibração paralela à propagação. O exemplo de onda é o som. Então vamos lá, onda longitudinal a gente viu o que era. Né? Tá até no um dos primeiros slides. Cadê? Aqui, ó. São ondas que são paralelas ao som. E o exemplo é o som. Então o primeiro item está certo. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Sim, é uma onda mecânica. Longitudinal? Sim, né? A gente viu isso. E uma onda tridimensional, o que significa uma onda tridimensional? Quando você fala, o som ele vai para todos os lados. Né? Ele não tem uma preferência para ir para um lugar. Então, de certa forma, sim. C. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. O que é uma onda eletromagnética? São ondas que lidam com a luz. São ondas, por exemplo, a luz é uma onda eletromagnética e, de certa forma, sim, são ondas transversais. D. A frequência representada representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Verdade, né? Foi isso que a gente estudou. Letra E. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Quando a gente fala de natureza, a gente não está levando em consideração a longitudinal e transversal, ou seja, o que está gerando essa luz. Então, a transversal e longitudinal não são relacionadas à natureza. Então, por isso, elas vão estar erradas. Então, esse cara aqui não é o que é nosso texto. Então, essa não é a nossa resposta. Tudo bem, gente?
Então aqui, ó, atividade para casa vai ficar essa questão número 4. Ó, uma determinada fonte gera 3.060 ondas por minuto. Então você já sabe o quê? Que 3.600 ondas por minuto, com um comprimento de onda de 10 metros, você consegue achar aí. Lembra? O que é a frequência? A frequência é quantas ondas ocorrem em um segundo. Se eu tenho 3.600 em um minuto, em um segundo eu vou ter quantas ondas? Então, só fazer uma regrinha de 3 que vai achar a frequência. Velocidade, o comprimento de onda vezes a frequência. Então aí vai achar o valor certinho dela. Tudo bem? Então para casa a gente vai ter exatamente essa atividade. Que aí a gente continua na próxima aula, que aí a gente vê o tipo de onda, vê espectro e vê tudo mais, para não ficar tão cansativos assim. Certo, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Marina, perguntas? Júlio, pergunta?